ponto. Emerson, o ponto central aqui é aquela. Biden sai, portanto, dá um passo lateral, há quem diz dê um passo retaguarda, mas não é retaguarda, porque pura e simplesmente meteu-se de lado porque continua a ser presidente dos Estados Unidos e endorsa a Kamala Harris. Mas tem um dado particular que digamos assim, os big do Partido Democrático, alguns deles pedem um processo transparente, democrático, para a sucessão do candidato natural, que era Joe Biden. Será que Kamala Harris vai conseguir convencer na convenção, vai conseguir convencer todos os delegados para votarem nela, ou teremos um bagar entre outros candidatos que estão aí a se digamos assim, a se apresentar? Bom, ainda não está nada confirmado. O modelo de preparação à eleição dos candidatos dos dois partidos, dos maiores partidos norte-americanos, passam por um conjunto de pequenas eleições estaduais, que são os caucus. E esses cálculos acabam por determinar um certo apoio que esse candidato tem dentro do partido, que vão ser os delegados na convenção. O que nós devemos olhar são dois sinais. O primeiro sinal foi no cálculo que o Joe Biden fez contra, eventualmente, alguns candidatos também de menor expressão dentro do Partido Democrata, em dois estados, do Michigan e no estado de Nevada. Muitos dos candidatos estavam aliás, os delegados estavam céticos quanto ao fator idade de Joe Biden, a própria popularidade decrescente junto do eleitorado mais jovem e também a própria incerteza ou incapacidade cognitiva, como disse muito bem o Francisco. Então, Kamala Harris acaba por entrar aqui dentro de uma pressão que foi externa e foi também interna dentro do partido. Alguns dos jovens do partido, como temos alguns senadores, como aqueles que fazem parte da OC Squad, né, onde tem a Cortez, aqueles deputados mais jovens, mais progressistas, né, a ala mais à esquerda do Partido Democrata, começam a pressionar um bocadinho para que tenhamos pelo menos uma liderança que seja muito mais ligada às causas sociais, que seja menos intervencionista, porque, de facto, o papel que o Joe Biden teve relativamente ao estimular as sanções ao Vladimir Putin na guerra da Ucrânia, não teve o mesmo peso ou a mesma moeda com Benjamin Netanyahu, né, com os crimes que tem cometido na faixa de Gaza. Os dois cometeram crimes de guerra, mas um foi julgado pelo Tribunal Penal Internacional, o outro não. Então, esses tendem a ser mais solidários e esse grupo progressista, muito mais jovem, Partido Democrata, até um pouco mais distante da causa ou da proximidade com Israel, são muito mais pró-Palestina, né? Porque tem uma conjuntura histórica, cultural, sociológica, e mesmo em termos políticos, totalmente diferente desses gurus que hoje controlam o próprio Partido Democrata. Essas são pessoas que têm uma historicidade familiar de imigração, têm um contexto de vida social e econômica muito desfavorecida, então automaticamente são aquelas pessoas que estão muito mais ligadas ao eixo da esquerda, são um bocadinho mais socialistas, eles dizem lá progressista, né? Mas pronto, eles têm valores um bocadinho mais da correção social, desequilíbrio social por parte da intervenção do Estado. Então, esses cálculos acabaram por dar o primeiro sinal, apontaram logo que Joe Biden não poderia avançar. Quando assistimos o debate, e que foi muito estimulado e propositado dentro da estratégia política de combate político de Trump, ele queria trazer a público o candidato e dizer: este é o vosso candidato, essa é a pessoa que está a competir comigo, essa é a pessoa que vocês querem voltar a reeleger para presidente dos Estados Unidos. Olhem para a capacidade cognitiva dele, olhem para as suas ideias, olhem como ele tem ou não capacidade de poder seguir com a política externa norte-americana, que acaba por ter um impacto no cenário global. Então, Kamala Harris entra aqui muito por força dessa vontade, mas tem um outro fator, um outro sinal, que é o fator externo relativamente ao financiamento da campanha. Os Clinton, por norma, são aqueles que conseguem congregar maior apoio dos bilionários
que apoiam o Partido Democrata. Se observarmos um bocadinho para os valores que foram gastos na última campanha eleitoral, na penúltima, a primeira campanha de Donald Trump versus Hillary Clinton, a Hillary Clinton conseguiu arrecadar 562 milhões de dólares. É muito dinheiro. Então, nós conseguimos logo, de longe, dar conta que existe muito interesse por trás nessa campanha, não é? Então, dessa vez, os Clinton acabaram por determinar um conjunto de regras. Eles queriam um posicionamento que fosse favorável aos interesses dele. Claramente que Hillary Clinton iria avançar, eles não iriam avançar com outro candidato muito mais próximo à família, mas iriam avançar com aqueles que fosse pelo menos protetor do legado, da influência, de todo o lobby que eles representam. Logo, seria de melhor intenção a própria Kamala Harris, né, por já ter sido vice-presidente, mas que, acima de tudo, tem aqui 3 itens muito importantes. Né? Ainda não vou tocar propriamente nos pontos negativos. Ela tem uma boa capitalização junto do eleitorado afro-americano, por questões que até o Francisco já aqui elencou, né? Por conta das suas origens, e as pessoas conseguirem rever-se nela e acreditarem que poderá representar, de facto, a pluralidade social, étnica, cultural, racial norte-americana. Por outro lado, Kamala Harris também pode capitalizar muito o eleitorado feminino. Né? Já é esperado que a grande potência mundial tenha uma presidente, né? Mulher a liderar os Estados Unidos. Então, penso que há caminhos também a seguirem para aí, e o debate que tem sido relativamente ao aborto pode favorecer muito também a própria Kamala Harris dentro desse eleitorado muito mais aguerrido nas questões de gênero. Ok? Por último, não menos importante, tem a ver com a forma de como a Kamala Harris pode convencer aqueles mais céticos, ok? Mais céticos, especialmente millennials, jovens nascidos em 2000, que estão descomprometidos com muitas questões fraturantes do sistema internacional, estão muito mais preocupados com as questões endógenas do seu próprio Estado, a questão econômica, a questão do desemprego, a questão da criminalidade, o acesso à educação de qualidade e gratuita, então o sistema de saúde, que também é muito problemático nos Estados Unidos, o estes sistema de seriam transporte, que é muito diferente. Estas seriam algumas das linhas de forças de Kamala Harris. Sim, claramente. Ela vai ter que olhar para aí, até porque os sinais de uma boa parte, 45% daqueles que serão delegados, estão muito ligados à ala progressista do Partido Democrata, não tem como. Ela vai ter que abrir mão de alguns princípios, algumas propostas, essencialmente que defendem o status quo, a elite propriamente dita democrata, para atender essa demanda desses novos, desses outsiders, na verdade, que não têm um compromisso com o Partido Democrata propriamente dita, não são militantes de base, são pequenas amálgamas que foram retiradas de algumas células políticas, de outras iniciativas que tiveram que se agrupar nesse próprio sistema, do contexto bipartidário, onde engolem outras minorias. E, então, esses têm que conseguir criar um elan forte para convencer as elites, os caciques políticos do Partido Democrata, para avançarem com um conjunto de propostas que sejam progressistas. Então, Kamala Harris tem sido a ponte, né, entre aquela geração e essa geração mais jovem que tem batido forte.